Olá pessoal, estou gravando esse vídeo como parte do desafio da juventude da Assembleia de Deus em Parada Angélica relacionado à Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre deste ano. A revista da Escola Bíblica Dominical está falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o desafio consiste em gravar um vídeo de pelo menos 3 minutos falando sobre essa carta. A carta à igreja de Corinto foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve nesta cidade na sua segunda viagem missionária. E quando ele chegou ali, ele começou a pregar inicialmente na sinagoga. Essa pregação na sinagoga não foi muito bem recebida pelos judeus e por conta disso ele inicia uma reunião na casa de um homem chamado Tício, Justo. E nesta casa, a partir da pregação, os dois chefes da sinagoga, Crispo e Sóstenes, eles se convertem e se inicia ali uma igreja. O apóstolo Paulo ficou 18 meses na cidade de Corinto e durante esse período ele trabalhou no ofício na sua profissão de fazedor de tendas, juntamente com Priscila e Áquila, que se dedicavam a essa atividade. Esta cidade de Corinto era uma cidade muito importante no Império Romano, nessa época em que Paulo está exercendo seu ministério ali nesta cidade, pela existência de 2 portos nesta cidade. A cidade de Corinto era um istmo, ou seja, uma região onde há um estreitamento da terra, porém não chegou a formar um canal. Então havia um porto numa região e os navios descarregavam nesse porto e as mercadorias precisavam ser transportadas por terra até o local onde havia outro porto, embarcado em outros navios para seguir viagem. Por conta dessa localização privilegiada e dessa intensa atividade comercial, a cidade de Corinto era uma cidade muito rica. Havia cerca de 400 mil pessoas nessa cidade. No entanto, aproximadamente 2/3 dessa população eram escravos, pessoas que trabalhavam nessa atividade de transporte de mercadorias de um porto para o outro, no carregamento, no descarregamento de navios. E se havia muitas pessoas ricas e bem-sucedidas, havia também muitos miseráveis. E essa situação se reflete na composição da igreja de Corinto. Era uma igreja onde havia também pessoas ricas, comerciantes, pessoas que estavam relacionadas às classes dominantes ali naquela cidade, e também muitos escravos faziam parte dessa igreja. Quando o apóstolo Paulo retorna dessa segunda viagem, ele passa um tempo pelas igrejas em que ele havia percorrido o seu caminho até chegar em Corinto, e depois ele retorna numa terceira viagem, que vai até a cidade de Corinto. Porém, antes de chegar em Corinto, quando ele estava na cidade de Éfeso, ele recebe notícias sobre diversos problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Ele registra na carta que algumas pessoas da família de Cloe levam para ele um relato sobre a igreja de Corinto, dizendo que ali tinha divisão, idolatria, prostituição, casos de inveja, de egoísmo, problemas relacionados à imoralidade, injustiça, corrupção, diversos tipos de problemas aconteciam ali naquela igreja. O texto da Santa Ceia, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, por exemplo, ele foi escrito justamente para buscar resolver um problema que acontecia quando aquela igreja se reunia para celebrar a ceia. Na verdade, o que deveria ser um momento de celebração era um momento de grande desunião, porque algumas pessoas tinham melhores condições, queriam fazer grandes banquetes, enquanto outros que não tinham nem o básico para o seu dia a dia ficavam ali excluídos naquele momento de comemoração da ceia. Então, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para orientar a igreja acerca de inúmeros problemas que aconteciam ali. E é interessante destacar que Paulo deixa claro que a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais. Havia muitas
pessoas ali com dons de profetizar, com dons de línguas estranhas. No entanto, havia uma confusão muito grande. Por exemplo, várias pessoas queriam profetizar ao mesmo tempo no culto e não havia uma certa ordem. Então o apóstolo Paulo trata disso também. E o problema da divisão ali naquela igreja ocorria porque muitas pessoas formavam grupinhos e se diziam seguidores de um determinado líder. Então uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro, outros, eu sigo Apolo, outros diziam assim, eu sigo a Jesus Cristo. E na verdade, essa divisão contribuía para o enfraquecimento daquela igreja. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta justamente para tratar desses problemas. E quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente percebe que muitos desses problemas são atuais, estão nas nossas igrejas hoje em dia e precisam também ser tratados. Então, por conta disso, a revista desse segundo trimestre trouxe esse tema numa perspectiva voltada para a juventude, especificamente para falar sobre quais soluções podem ser adotadas pela igreja para resolver esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema que contribui para enfraquecer a igreja. Estou gravando esse vídeo para convidar os alunos, os jovens, a estarem presentes na Escola Bíblica Dominical, que está a revista do nosso segundo trimestre. A Escola Bíblica começa às 9 horas da manhã, na Assembleia de Deus em Parada Angélica. Se você não frequenta nenhuma Escola Bíblica Dominical, você também está convidado a participar da EBD na ADPA.